Olá, muito bem-vindo a esta videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos trabalhar a parte de renderização dentro do Domos. Como vocês sabem, clicando em imagem completa você vai abrir as janelinhas de render do Domos. Diferentemente das outras versões, o Domos 2017 possui 3 métodos de renderização. São elas progressivo, personalizado e interativo. Nós vamos falar sobre cada uma delas no decorrer desta videoaula. Irei começar com o método interativo, pois é o mais fácil de ser entendido. O método interativo, ele funciona, como o próprio nome já diz, interagindo com o usuário. O render ele não termina por conta própria nesse método. O usuário deverá parar quando achar que o resultado estiver satisfeito. Ele em si é muito fácil de utilizar. Basta clicar em restaurar parâmetros de fábrica, ele automaticamente vai mudar aqui para o interativo, e clicar para iniciar rendering. No decorrer desse processo, ele vai fazer aquele cálculo daquele famoso automático e fotográfico por conta própria e em seguida vai renderizar o seu projeto da melhor forma possível que ele encontrar, conforme você pode ver como está fazendo aqui. Neste momento que ele faz esse cálculo pré-automático ali, ele faz 5 pré-passes, fazendo um cálculo médio entre intensidade de exposição maior, exposição um pouquinho menor, fazendo um cálculo sobre a abertura da câmera, até chegar a um resultado que mais ou menos seja aceitável. Depois desse processo, ele vai começar a fazer assim, Build Light Cache, que na verdade é construindo a luz do ambiente, e vai liberar para você algumas funções aqui em cima, conforme o tempo vai passando. Aqui nesse campo prioridade, você consegue escolher alta prioridade, ou seja, um render um pouco mais rápido, com um pouquinho menos de qualidade. Prioridade normal, um render um pouquinho mais demorado, com um pouco mais de qualidade. Ou então em pausa, você vai pausar o render. Neste campo aqui EV, que é Exposition Virtual, significa que você pode alterar a exposição enquanto renderiza. Ou seja, se você achar que a imagem está ficando muito escura ou muito clara, basta você mexer a sua barrinha para a esquerda ou para a direita e você terá um resultado mais claro ou mais escuro. Neste campo salvar, você vai salvar a pré-definição que você escolheu aqui. Não precisa mexer nesse momento, é mais para curiosidade mesmo. Se vocês repararem aqui embaixo, primeiro ele apareceu ali Rendering Progressive e agora está um Denoising RGB Color. O que significa isso? Ele sempre vai fazer nesse método interativo um pré-passe de render e um pré-passe de denoising. O que significa denoising? Denoising é a eliminação de ruídos da imagem. Ou seja, esses pontinhos brancos que tem aqui. Esses vários que se formam em volta aqui, em cima do revestimento, tudo. E conforme ele termina esse denoising, aqui vai estar liberado duas opções. Uma chamada padrão e uma denoising, que eu já vou mostrar para vocês como é que funciona isso. A padrão nada mais é do que a imagem como ela está aqui. Toda pixelizada, toda, digamos assim, sem a qualidade alcançada. Que a denoising é uma aceleração do processo de renderização, que ela faz um pré-passe rápido, visando eliminar esses ruídos. Conforme o tempo vai passando, e isso é um bom tempo, a gente vai deixando, esses risquinhos aqui da imagem padrão, ó, agora já fez o denoising aqui. Ele eliminou, pelo menos um primeiro pré-passe para a gente fazer um render rápido. Se eu mudar para minha padrão, você pode ver que eu tenho a imagem toda pixelizada. Conforme faz o denoising, ele vai limpando ali. Essa barra aqui, conforme vocês vão mudando, ela também vai mudando. Significa que ele está fazendo um pré-passe. Mas voltando ao assunto do padrão, neste caso aqui, a imagem padrão, conforme vai passando o tempo, ela vai ficando mais bonita. Vai perdendo esses pixelzinhos aqui que tem, esses branquinhos. Aí conforme uns 30, 20 minutos, você tem uma imagem de alta qualidade já renderizada.
Você pode antecipar usando sempre o denoising, que é essa ferramenta que eu costumo usar para renders rápidos. Pode ver que ele vai fazendo aqui, conforme vai passando o tempo. Conforme também vai aumentando a porcentagem aqui embaixo. Quando o usuário julgar estar bom, ele vai clicar aqui em parar. Ele vai perguntar, a qualidade de imagem melhora progressivamente? Pergunta se você deseja parar e salvar os resultados atuais. Se você quer parar, clique em sim. Cuidado para não clicar novamente aqui em cancelar, senão você perde todo o trabalho já feito do seu render. Quando a gente clica em parar, ele ainda vai fazer um último prepasse chamado denoising RGB Color de novo, só para finalizar aquele prepasse, aquele render que a gente estava fazendo antes. Finalizado o processo de render no método interativo. No método interativo, assim como nos outros métodos, ao terminar uma renderização no Domus 2017, ele automaticamente vai abrir essa janelinha aqui de classificação de imagem, que serve para a gente fazer uma pós-produção rápida do nosso render. Ou seja, mexer nas sombras, mexer nas luzes do nosso ambiente, enfim, ajustar conforme necessário. Não vou entrar em detalhes aqui, mas serve para a gente fazer esse tipo de ajuste na imagem caso seja necessário. Ah, uma curiosidade. Quando a gente faz o método interativo, automaticamente são geradas duas imagens para a gente. Uma imagem 1, que é a padrão, outra imagem denoise. Eu vou deixar apenas a denoise salva aqui para a gente mostrar depois. Salvar a imagem, interativo. Deixarei salvo um exemplo chamado interativo e depois fazer a comparação entre os tipos de render dentro do Domus. Voltando à nossa navegação virtual, vamos trabalhar agora o método progressivo de rendering. Esse novo método, ele funciona da seguinte forma. A qualidade de imagem ela vai melhorar progressivamente, igual o interativo, só que ela vai parar, a imagem nesse caso ela para automaticamente, para sozinha, a partir do momento que ela atingir ou uma qualidade ou um tempo máximo determinado. Como funciona isso? Eu escolhi uma qualidade média e coloquei para renderizar. Ele vai ficar fazendo aqueles prepasses, construindo a imagem, tudo, renderizando e depois fazendo um denoise em seguida, até atingir uma qualidade média de renderização. Isso vai levar X minutos, não dá para precisar porque cada render trabalha de um jeito. Ou você pode estipular um tempo para essa imagem. Só tem que tomar cuidado com o seguinte, se você colocar um tempo de 3 minutos, por exemplo, um tempo baixíssimo, ele vai renderizar 3 minutos e vai parar. Da forma como que o render ficou, ele vai ficar daquele jeito, ou seja, sem qualidade nenhuma. Então, se você quer estipular um minuto para uma qualidade mais ou menos aceitável, razoável, depende também muito do computador, mas é em média de 20 a 30 minutos. Eu não recomendo aqui trabalhar a questão da qualidade muito alta no máximo, por dois motivos. Primeiro porque leva muito tempo e depois que você não percebe uma diferença entre o alta e o máximo. Se você usar o alta, vai demorar um certo tempo, uns 40, 50 minutos, para ficar uma imagem pronta, e a qualidade já é excelente. Aqui no máximo vai demorar muito mais, 1h30, até 2 horas, e não vai chegar a um resultado ideal. Então não recomendaria colocar nisso. Em nossos renders, nós trabalhamos, dependendo muito do caso, entre médio ou alto. Alto mais para quando a gente usa revestimentos mais naturais,
com pouco brilho. E eu uso o médio quando tem brilho porque ele já dá um efeito legal. Para renderizar, simples. Vai clicar aqui, iniciar rendering. Ele vai fazer todo aquele pré-passe de render, tudo igualzinho interativo. E depois vai mandar a nossa imagem, digamos assim, começar a renderizar de verdade. Como vocês podem ver, esse método de renderização, tanto interativo quanto progressivo, ele renderiza em forma de um caracolzinho. Você pode ver que a imagem ela cresce, ela vai se expandindo. Aqui nós vamos acelerar um pouquinho a imagem. Eu vou voltar quando a imagem estiver já mais ou menos renderizada, porque esse processo leva um certo tempo. Vocês podem observar aqui que nós estamos em 1 minuto e meio e depois eu vou mostrar para vocês o tempo que levou esse render. Como vocês podem ver, nosso render leva em torno de 20 a 30 minutos. Nesse caso, ele vai levar uns 22, 23 minutos para ser feito. Nesse pré-passe, ele vai começar a fazer agora um denoising final, igualzinho no método interativo, apenas para finalizar nosso render que a gente tinha começado a fazer antes. Assim como no interativo, a gente ainda pode ajustar a exposição aqui em cima, igualzinho no outro método. A diferença do interativo progressivo é que um para por conta própria, o progressivo, e outro não termina o render por conta própria, o interativo. E aí está a nossa imagem já finalizada. Não vamos ajustar nada aqui, só vou salvar essa imagem como progressivo para mostrar depois as diferenças de imagem para vocês. Voltaremos agora à nossa navegação virtual e irei mostrar alguns parâmetros específicos que renderizam o Domus de uma forma completamente diferente com o que vocês estão acostumados. Clicando em imagem completa, a gente clicando nessa setinha aqui, ó, vai liberar alguns parâmetros avançados. Se vocês observarem aqui, na versão 2017, você tem um tipo chamado progressivo. O que é esse progressivo? É aquele caracolzinho que ele faz quando renderiza. Se eu mudo para Adaptive DMC, são aqueles quadradinhos que vão renderizando a imagem progressivamente. Ou seja, começam num canto esquerdo, fazem meio que uma voltinha e terminam nesse mesmo campo esquerdo. E aí ele encerra a imagem por conta própria. Esse aqui, ó, mínimo de subdivisão e máximo de subdivisão, significa assim, quantas subdivisões esse Adaptive DMC vai ter que fazer para renderizar uma imagem. Não são pré-passes de render, mas são subdivisões de luzes dentro do seu projeto. Eu vou deixar da forma que está aqui, com 100 mesmo. Aqui, Clear Trash, perda de luz. Eu vou deixar aqui como 0,02. Anti-aliasing filter, para quem gosta de jogar, anti-aliasing corresponde àqueles serrilhadinhos que ficam aqui. Nós não vamos mexer aqui nesse vídeo tutorial, mas apenas para curiosidade de vocês, são aqueles serrilhadinhos, aqueles movimentos, principalmente em vegetação, que você necessariamente precisa ajustar isso. Como o Domus faz uma imagem estática, não é necessário fazer isso por enquanto. Nós então iremos aqui para Indirect Illumination, ou seja, luz indireta, Imprimine Bounces, ou seja, movimentos. Na versão 2017 ele vem com uma função nova chamada Brute Force. A luz ela, literalmente vai entrar com força bruta no ambiente e vai se espalhar. Nas versões Venus e 2016 ela vinha com Irradiance Map. Esse método aqui. Irradiance Map.
Como que funciona isso? Eu vou simular a luz aqui. A luz ela vem lá de fora, ela vem sem nenhum movimento. Até ela encontrar esta parede aqui, ela não tem movimento. No momento que ela encostou aqui e fez um movimento para cá, é o primeiro movimento dela, ou seja, o primary bounce. Ou seja, a luz ela veio aqui, bateu e irradiou, ou seja, espalhou pela parede e veio para escolher um lado qualquer. A luz na vida real ela vai fazer vários movimentos, para lá, para cá, para cá. Ela não se comporta de uma forma muito uniforme, mas você consegue ver isso com uma câmera lenta e é um efeito bem interessante. Mas aqui no Domus ele trabalha só com 2 movimentos, apenas para ficar mais fácil de controlar isso. Então a luz ela veio lá de fora sem movimento, bateu nessa parede e criou seu primeiro movimento, ou seja, irradiação. Irradiou e espalhou. Onde que ela espalhou? Para qualquer lado. No segundo movimento, quando ela encostar em qualquer outra parede e voltar, é o seu segundo movimento. É o light cache, ou seja, a sobra da luz. Ou seja, aquela luz que veio, já irradiou e sobrou, é o que vai iluminar o restante do teu ambiente. É um método que a gente usa bastante para renderizar aqui na Design Home. A gente que é suporte do Domus no Brasil, usa muito esse método aqui, Irradiance Map com Light Cache. Digamos assim que é o método mais fácil de você trabalhar a iluminação interna. Fica mais bonitinho sem ter tanto esforço. Dentro do Irradiance Map, você vai ter Minimum Rate e Maximum Rate. O que significa isso? Esses são os pré-passes de rendering. Ele funciona da seguinte forma: de 1 até 4, e você pode colocar aqui 0 e menos 3, 0 no máximo e 3 no mínimo. O que acontece? Você vai ter 4 pré-passes de rendering, ou seja, o 0 conta como 1, o menos 1 como 2, o menos 2 como 3, assim por diante. Então aqui você vai fazer 4 pré-passes de rendering. Se você mudar aqui, ó, para menos 1, você tem 3 pré-passes. Menos 2, 2 pré-passes. Menos 3, 1 pré-passe apenas. Eu recomendo fortemente usar 0 aqui para você ter 4 pré-passes, para você ter a melhor imagem possível. Esse HSPH Subdivides, ele funciona da seguinte forma. Eu vou mostrar um videozinho para vocês e já volto. Viram? Ele funciona dessa forma. Conforme você vai aumentando o número de subdivisões, você consegue tirar aqueles efeitos manchados do seu rendering. Para quem já renderizou algum ambiente branco, algum ambiente com muita revestimento claro, volte e meia ou certamente já pegou algum momento que ficou todo manchado. Essa é a forma de você retirar essas manchas. E Interpolar Samples funciona muito parecido. Veja só. Gostaram da ideia? Esse é outro método que a gente usa bastante aqui para tirar aquelas manchas. O que são essas manchas, na verdade? Lembra das nossas luzezinhas aqui em cima? São as subdivisões da luz. Essas partes pretas significam as partes que a luz não se dividiram e não iluminaram a parede. Ou seja, você tem um ambiente muito maior do que a quantia de luz que está entrando. Quando você aumenta esse valor aqui, automaticamente você aumenta a divisão das luzes lá embaixo. Vai tender a deixar a luz mais uniforme dentro do teu ambiente. Uma outra forma da gente trabalhar o nosso ambiente para não ficar manchado é mudar aqui o campo das subdivisões. Ou seja, é a subdivisão da divisão que você já fez lá em cima. Complexo um pouquinho à primeira vista, mas você já vai entender. Conforme você aumenta esse valor, 1.500, 2.000, até 2,5, opa, 2,5, não 22.500, igual eu pus aqui. 2,5, você vai ter um
uma melhora significativa nas luzes que sobram no teu ambiente, ou seja, aquilo que você tinha, aquelas manchinhas, a parte que não está iluminada, aquela parte que fica um pouco mais escura que a outra. Eu recomendo você já utilizar a partir do 1500, que já fica excelente, para ser bem sincero. Sample size vocês podem deixar 0,1, 0,2. Quanto maior aqui os zeros, menor vai ser isso. Ou seja, você pode deixar aqui 0,1 mesmo. E este último parâmetro aqui, ó, que é Portal Light, ele funciona de uma seguinte forma. Quando ativado, ele vai iluminar aqui por fora toda a sua janela. Algum momento você deve ter feito alguma renderização e percebido que em volta da sua janela deve ter ficado tudo branco. O campo Portal Lights, o que significa isso? Como que ele funciona dentro do teu Domus? Algum momento da sua vida você já renderizou algum ambiente, seja ele no padrão noturno ou no padrão diurno, e deve ter ficado em volta das suas janelas tudo branco. Parece uma luz está estourando, parece uma luz está entrando e você se pergunta assim, mas como assim? Está noite lá fora e ainda assim tem luz. O fundo no Domus, ela produz luz. E essa luz, ela consegue entrar no teu ambiente ou não entrar a partir desse comando aqui, Portal Lights. Se estiver desativado, a luz que está lá fora não vai entrar aqui. Se você ativar, a luz que está lá fora, ela vai entrar pelas suas janelas, em volta dela, ou seja, pelos cantinhos, por tudo onde tiver abertura. Dependendo da situação é bom usar, dependendo não. Neste exemplo aqui, nós não vamos utilizar o Portal Lights. Dessa forma aqui eu configuro o meu render, que vou chamar de Adaptive DMC, porque é o método personalizado de rendering. Na verdade, personalizado é qualquer coisa que você mexer aqui, ele vai mudar personalizado. Mas é o método que eu vou trabalhar com vocês, que a gente vai chamar de Adaptive DMC, que é a forma com que o 2016, o Venus, as outras versões do Domus se comportavam antigamente. E para renderizar, neste caso, você precisa fazer uma pré-visualização e exposição. O que é isso? É o rendering preview. Como que funciona? Você vai mudar para automático, ou seja, você não tem nenhum parâmetro aqui. Se você quiser, você pode aumentar um pouquinho a resolução aqui, para 240 por 180, só para ter uma visualização melhor. Isso você vai clicar aqui embaixo em gerar visualização. Por que você tem que fazer isso? Para que o Domus possa calcular a sua luz interna dentro do ambiente, calcular as luzes externas e fazer um pré-cálculo, digamos assim, do teu render para atingir um resultado específico. Durante essa fase, ele vai fazer 5 pré-passes de luz, vai calcular o cache da luz, ele vai calcular toda a parte de elementos decorativos, revestimentos ali que tem dentro do teu ambiente e vai tentar atingir um resultado mais próximo possível entre os 5 pré-passos que ele fez e fazer uma média disso. Automaticamente, terminando o automático, ele vai mudar aqui em cima para fotográfico. O que significa isso? Agora ele vai começar a renderizar a imagem. No primeiro momento, que é automático, ele não renderiza. Ele faz só um pré-passe. Agora ele faz um mini render, digamos assim, dentro do teu ambiente. E vocês lembram bem daqueles pré-passes que a gente tinha escolhido aqui? Então aqui, ó, 4 de 4. Vamos especificar alguns parâmetros aqui de rendering. Valor de exposição. Quanto mais baixo esse valor for, mais clara a imagem vai ser. Quanto mais alto esse valor for, 18, 20, 14 aqui no exemplo, mais escura essa imagem vai ser. Qualquer alteração feita aqui deve ser muito sutil. Por exemplo, está 12,49, vou colocar 12,00. E vou gerar uma nova visualização. A imagem vai ficar um pouquinho mais clara. Se você mudar um valor muito brusco, 1, por exemplo, está 12, colocar 11, está 12, colocar 10, a sua imagem pode estourar muito. Ela pode ficar muito esbranquiçada dentro do teu Domus.
Beleza, eu julgo, apenas para fim de exemplo, que é uma imagem boa, a gente já pode começar a renderizar. F-number significa abertura da câmera. Quanto maior a abertura da câmera aqui, reparem bem o que vai acontecer, vai aumentar também a minha exposição. Ou seja, quanto mais abertura, mais escura a imagem fica. Vou voltar para o parâmetro aqui que era 8. Shutter speed é a velocidade do obturador. Quanto mais rápido esse obturador abrir, menos luz vai entrar, digamos assim, menos nítida a imagem vai ser. Eu não recomendo a gente mexer aqui porque vocês não vão conseguir perceber uma alteração sutil aqui nesse momento. Film speed. Film speed, para quem mexia com câmeras analógicas, aquelas câmeras de filme, o filme 400 é para imagem em movimento. O filme 100 é ideal para imagem estática. No Domus, nós fazemos renderings estáticos. Ou seja, você tem uma imagem parada, você tira um render ali, a imagem está parada. Mesmo para panorâmica. Na panorâmica você vai fazer 6 imagens, mas todas elas estão paradas dentro do seu Domus. Você não tem um movimento entre elas, porque teu ponto está fixo. Vinhetas. Eu vou mostrar a imagem para vocês, mas certamente vocês devem ter visto isso alguma vez na vida de vocês. Lembra daquele quadro da casa da sua avó? É aquele que tem uma bolinha preta assim, parece a imagem envelhecida? Igual está nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui. Viram? Esse é o efeito. A saturação. Reparem que no meu Domus, eu estou renderizando, existe uma luz entrando aqui, uma luz solar, e a minha parede ela é branca, mas ela está ficando levemente amarelada. Se esse valor for 0 da minha saturação, a minha parede ela vai dar um certo desequilíbrio aqui e vai ficar branca. A imagem não vai ficar tão boa assim. Vou mostrar para vocês aqui. O que acontece quando eu uso saturação? Quando eu uso a minha saturação, qualquer valor aqui acima de 0,3, 4, você já começa a perceber uma certa luz se espalhando pela sua parede. O que é essa luz? É a luz que vem de fora, é a luz do revestimento predominante. Se aqui o chão fosse vermelho, toda essa parede branca ficaria mais avermelhada. No caso, como o que está sendo predominante aqui é um tom mais amarelado, se eu aumentar minha saturação para 1,0, repare que agora ela está toda branca, ela vai ficar mais amarelada. Ela vai dar um efeito de como se fosse a vida real. Como se você olhasse uma parede num dia ensolarado e ela tivesse toda amareladinha. Beleza. Balanço de brancos e previsualização rápida eu não vou trabalhar com vocês aqui. Esse aqui, Color Mapping. Existem dois tipos de luzes dentro do Domus. Luz linear e luz exponencial. A luz linear é a luz como ela é de verdade. O que ela faz? Ela tem uma leve tendência a estourar mais na parede, mas ao mesmo tempo ela deixa a cor mais viva, mais nítida. O revestimento que possui brilho fica com mais brilho, fica real. A luz exponencial, ela tem uma tendência a ser mais acinzentada, perder um pouco de nitidez. Os revestimentos com brilho, eles ficam com cara de acetinado. Por que isso acontece? O tipo de luz aqui que a gente usa, o exponencial, ele não é uma luz como o sol vai entrar. Ele vai entrar pela parede e vai suavizar tudo. Vai abaixar o contraste da tua imagem. Nada mais é do que você pegar aquele pré-ajuste final, aquele que eu já mostrei para você, e baixar o contraste. Aqui no linear é como se o contraste fosse exatamente como a imagem você está vendo. No campo Dark Multiplier, conforme você aumenta esse valor,
mais clara essas áreas escuras aqui vão ficar. Vou mostrar para vocês aqui. Na verdade, o Dark Multiplier funciona assim. Se você baixar o Dark Multiplier, vai ficar mais escuro. Se você aumentar o valor do Dark Multiplier, fica mais claro. Nesse caso aqui, você já começou a regular a sua imagem da melhor forma possível. Repare que as áreas que antes estavam bem escuras vão começar a ficar um pouquinho mais claras agora. No Bright Multiplier, funciona o oposto. Quanto mais baixo esse valor aqui, mais fraco vai ser essas áreas claras aqui. Ou seja, se você colocar um valor assim, ó, essas áreas que estão estouradas vão ter uma boa suavizada. Repare na imagem que vai ser gerada em seguida. Como que eu chego a esses valores? Pois é, aí talvez seja uma coisa meio incógnita, porque cada render vai trabalhar de uma forma um pouco diferente. Nesse caso, eu já estou trabalhando nele e já conheço os valores. Você vai ter que, infelizmente, trabalhar no método da acertativa e do erro. Só tem que tomar cuidado quando eu for utilizar esses valores para não exceder muito da seguinte forma: 1,5 e 0,5. Nunca passem desses valores, tanto no Dark quanto no Bright. Se for para aumentar ou diminuir, nunca passe de 1,5 quando for aumentar e de 0,5 quando for baixar, senão o teu render vai ter uma tendência a perder as cores, vai dar um desequilíbrio. Outra coisa, não é necessário equilibrar um com o outro aqui. O Domus ele consegue fazer esse cálculo bem certinho ali. Essa última informação, talvez bem útil mesmo, se chama Clamp Output. O Clamp ele serve para você limpar alguns pontinhos brancos que ficam em volta de janelas, objetos metálicos, vidros, vegetações. Marcando aqui, ativando ele, automaticamente a imagem ela vai ter como se fosse um denoise, só que de forma suave, para limpar esses pontinhos brancos que ficam. E aqui Clamp Level é o volume, é o nível, digamos assim, a tua multiplicação do teu clamp. Só tem que tomar também um outro cuidado aqui, para não colocar um valor muito forte, e esse valor daí vai variar para cada render. Nunca colocar um valor 10 aqui, porque senão revestimentos que possuem veios polidos, pegar por exemplo um revestimento que tem vários desenhos, várias matizes, vai ficar muito superficial. Ele vai entender que aquilo é digamos assim, um ruído na tua imagem e vai querer suavizar aquilo da melhor forma possível. Feito todos esses ajustes, vamos clicar em fechar e vamos clicar para iniciar rendering. Reparem na forma que esse render vai trabalhar. Primeiro ele vai calcular toda a luz do ambiente, diferentemente do outro que fazia aquelas pré-passes para depois chegar aqui. Esse você já fez os pré-passes antes, lá no automático. Esse ele vai entrar direto já na construção do teu ambiente. Primeiro ele vai carregar o Light Cache do teu ambiente e depois disso ele vai começar a renderizar. Repare que agora vai começar a fazer os pré-passos. E lembra dos quadradinhos que eu falei nos outros métodos? Esses são os quadradinhos aqui que eu estava falando ali. No caso, ele vai renderizar da seguinte forma: assim, depois aqui e por último aqui. Ou seja, da esquerda para a direita fazendo um círculo. Só que diferente do outro que sai um caracol, esse faz em quadradinhos. E depois que ele renderiza o pré-passe, os 4 pré-passes, faz o seu rendering, começa a fazer aquele último pré-passo do denoising.
Igualzinho nas outras 3 versões, vai gerar 2 imagens também. Ok, finalizado o nosso rendering. Assim como todos os outros, abre aquela janelinha ali de exposição. A diferença, só para mostrar visualmente para vocês, entre um linear e um exponencial é a mesma coisa que fazer isso aqui. Essa é a diferença do exponencial para o linear. Vou salvar esta imagem aqui. Vou dar o nome de DMC, apenas para mostrar para vocês. Ok, salvei a minha imagem. Vou mostrar agora a diferença. Reparem bem que está tudo salvo aqui, as minhas 3 imagens que eu tinha feito antes, e vou mostrar as diferenças para vocês. Essa é que a gente acabou de fazer, no Adaptive DMC, com os 4 prepasses, os quadradinhos, lembrem bem disso. Essa é no método progressivo, aquela que para dentro do teu Domus. Reparem o Portal Lights aqui ligado. A diferença real entre Portal Lights ou não. Em alguns casos fica mais real, em outros não. Nesse exemplo ficou bom. Alguns casos de banheiro, de coisa, não é vantagem usar o Portal Lights. E reparem no interativo com o DMC. Progressivo com interativo, progressivo com DMC. Essas são as diferenças de render que a gente pode atingir no Domus. São os 3 tipos que a gente tem. Por hoje é só. Muito obrigado por você assistir essa videoaula e nos acompanhe nas próximas.